Então, Gana são os órgãos sensoriais e Eixa, Senhor. Então, ele é Senhor dos órgãos, né, dos nossos sentidos. Olfato, paladar, visão. Então, se a gente desmembrar um pouquinho a imagem dele, cada coisa dessa imagem tem um significado. E aí eu vou trazer primeiro os significados com os órgãos de sentido. No caso, a orelha. A orelha do elefante é uma orelha grande, né? Por que ele tem essa orelha grande? Porque isso simboliza para que a gente escute mais e fale menos, né? Então, essa orelha grande representa isso. Os olhos grandes também, o Ganesha geralmente é representado com esse olhar assim maior, para a mesma coisa, para que a gente enxergue, na mesma coisa não, mas na mesma linha, para que a gente enxergue além do que se vê, além da forma, enxergar além do que está ali no material, né, da forma física material. A tromba dele grande representa o quê? É para que a gente lembre que antes de falar, antes da palavra sair da nossa boca, a gente precisa pensar bastante antes de falar. Porque uma vez falado, não tem volta. Quando você fala algo para alguém, ou quando você fala algo, solta para o universo, não tem como voltar, né? Não tem como falar, não, desculpa, me arrependi. Quer dizer, até tem como, mas assim, uma vez falada já foi. Já é uma energia que foi emanada. Então, é importante, essa tromba nos relembra que o caminho, né, da fala, da palavra, é um longo caminho a ser percorrido. Para isso, antes falar, pensar, para depois falar. Ele geralmente carrega um docinho na mão aqui. Vocês podem ver essas bolinhas, tem um nome específico que agora eu não lembro. Mas é um docinho específico. Então, quem vai fazer ritual para Ganesha, coloca uns doces perto da imagem de Ganesha. Porque ele gosta muito desses doces. E esses doces é para nos lembrar, simboliza, né, a luz. Que é através da luz, que é através do conhecimento. A luz a gente pode fazer uma analogia aqui com conhecimento, é através da luz que a gente apaga, sai da escuridão, a escuridão sendo a ignorância. Então, com o conhecimento, com a luz, a gente consegue apagar, sair da escuridão, sair da ignorância. E a luz traz a sabedoria também. Ele é conhecido como o Deus da sabedoria também, tá? Então, falei da tromba, a barriguinha grande. Toda a imagem Ganesha aparece com uma barriguinha grande. É para que a gente lembre de digerir as situações que acontecem na nossa vida, digerir também o que a gente escuta, digerir as situações que acontecem. Então, é essa questão de digestão. Não só uma digestão física do que a gente coloca para dentro, mas também a digestão das situações da nossa vida, para digerir tudo muito bem. Por isso que essa barriga é gordinha. Então, falei da tromba, do doce, das orelhas, da barriga. Tá. E aí, por último, o ratinho. Nessa imagem, eu acho que não dá para ver muito bem o ratinho, mas tem uma outra aqui. Aqui, ó, esse pretinho aqui embaixo. Fica um ratinho no pé dele. Todos os deuses, inclusive isso eu escutei hoje desse mestre, né, o Swamiji, ele falou que todos os deuses do hinduísmo estão atrelados a algum animal, com o animal sendo como se fosse o veículo, né, para transportar esses deuses. Então, para até incluir na mitologia, incluir no hinduísmo os animais também, para não excluir os animais. Então, todo deus tem seu animal. O animal de Ganesha, e aí olha que interessante, Ganesha que é gordinho, que é pesado, que é grande, o animal que carrega, que é o veículo que carrega Ganesha, quem? Um ratinho, que é bem pequenininho. Ele até falou que nem chega a ser ratinho, é como se fosse um camundongo. É muito, muito, muito pequeno. E o que isso simboliza? Simboliza, eu anotei aqui, para que a gente não seja levado, para que a gente não deixe que a aparência nos leve, para que a gente não seja levado pelas aparências, e sim pela utilidade, Isso. Então, o ratinho ali, ele vai ser o que vai carregar Ganesha. Se a gente ficar com aquela visão de olhar só a aparência e falar, nunca um ratinho pode carregar. Não, mas qual é a utilidade dele? Então, para que a gente olhe sempre a utilidade, a função e não a aparência. Se é pequeno ou grande, se é alto ou baixo, se é feio ou bonito, se é
enfim, para que a gente saia desse lugar das aparências e foque mais na utilidade e na função. Então, para isso que esse ratinho vem representar. Então, é isso que hoje foi falado. E aí aqui tem mais simbolismos. Então, uma cabeça grande para pensar fora da caixinha. Geralmente ele aparece com o machado na mão para cortar o apego ao mundo material. Aí da barriga eu já falei. As flores, às vezes ele aparece, né, com as flores nos pés. Representa o dar e o compartilhar. O colmilho quebrado do elefante, né? Acho que algumas pessoas falam que é marfim do elefante. É para representar os sacrifícios que teremos que fazer na vida em alguns momentos, né? A vida nesse planeta aqui é uma vida que pede em alguns momentos esforços extras que a gente precisa colocar. Nada vem muito fácil para a gente. Isso não significa que não precisa ser leve, mas a gente precisa colocar uma certa energia para conseguir o que a gente quer, faz parte do processo. Acho que é isso mais ou menos que a gente falou. E aí uma história legal que eu queria trazer para vocês, que como eu falei, Ganesha ele é conhecido como o deus da sabedoria, e aí para a gente conectar com isso, tem duas escrituras sagradas na Índia, que é o Mahabharata e o Ramayana, que Ganesha aparece. Ramayana até a gente falou em uma das aulas passadas, mas antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente os mestres passavam as informações para os seus discípulos através da via oral, não era através de escritura. O mestre vivia com o discípulo, na verdade o discípulo vivia com o mestre, e assim, na rotina ali, o mestre ia passando para o discípulo os seus ensinamentos que eles tinham. Chegou um determinado momento que os sábios começaram a querer escrever, né, mudar essa forma de transmissão de conhecimento. E aí um sábio queria escrever sobre o Mahabharata, que é uma escritura sagrada do hinduísmo. Nesse momento, os deuses se reuniram e falaram, olha, chegaram à conclusão de que o ser, né, que conseguiria, que seria capaz de fazer isso, de escrever sobre essa escritura que o sábio queria passar, seria Ganesha. Somente Ganesha conseguiria fazer isso. Chamaram Ganesha, falaram com ele, se ele, né, aceitava, ele aceitou, mas com uma condição. A condição que Ganesha deu foi que esse sábio, quando eles se encontrassem, né, e se reunissem para esse momento da escrita do texto, que o sábio não parasse de falar. Então o sábio ia ficar aqui, ó, falando, e Ganesha anotando, escrevendo ininterruptamente. Ganesha bem, né, bem corajoso. E assim foi feito. O sábio foi falando direto, sem parar, e Ganesha foi escrevendo tudo. Tem até algumas, acredita-se, né, que tem algumas partes que Ganesha adaptou, porque ele não conseguiu, ou melhor, por ele ser tão sábio, e também por ele não ter conseguido pescar exatamente o que aquele sábio estava falando, ele adaptou certas partes do texto. Então, isso já mostra o quanto Ganesha era, por isso que ele é conhecido também como o deus da sabedoria. Ele era muito, muito sábio. Tanto que na hora de escrever a escritura, chamaram logo ele. Os deuses falaram, não, o único que será capaz de fazer isso vai ser Ganesha. E ele ainda deu uma condição super difícil, né? Que o sábio não parasse de falar, que falasse direto. E assim conseguiu, existe esse texto, o Mahabharata, é super grande, tem 18 mil versos, e Ganesha lá escrevendo 18 mil versos, mas fazendo algumas adaptações também.